Oi, gente, estamos começando mais uma edição do programa Vivência. Nós temos aqui uma parceria com a Assartic, a Associação dos Artistas de Caruaru, do qual a gente já deixa o registro do agradecimento. E nesse formato, como a gente estava anunciando, né, você já tem percebido, o Vivência volta para mais uma temporada nesse formato novo que está saindo agora nas redes sociais, que é o do podcast. E hoje eu tenho assim, a alegria, né, a honra, uma felicidade mesmo de poder estar recebendo como convidada, né, alguém que, além de eu ter uma certa admiração, carinho e respeito há muitos anos, eu posso dizer que gozo também de sua amizade, que é Iris Alacoque. Iris, muito bem-vinda e já deixo também essa gratidão, né, registrada por você ter aceitado esse nosso convite. Ô, Paulo, jamais eu poderia resistir a esse convite, porque, como ele bem disse, nossa amizade é de lá das antigas, né? De muito tempo atrás, não é de agora, e jamais eu poderia deixar de resistir a esse convite e de vir aqui, que para mim é um prazer, é uma honra estar falando não só com você, mas com todos que acompanham o seu trabalho. Pois é, e nós queremos começar. O mês passado houve uma celebração na cidade que foi os 30 anos da TV Asa Branca. Realmente o legado que ela tem deixado, né, não só no passado, mas deixa também no presente, um legado muito importante na área da comunicação. E o registro que a gente tem é que você teve o privilégio, né, de ser uma das pioneiras nas primeiras imagens da emissora, não é isso? Exato, Paulo. A gente, no caso, foi feito um curso para selecionar uma repórter só na época, né, e um apresentador. Que foi o Silvio, Que não foi é o isso? Silvio. E, no caso, eu fui a primeira repórter realmente, oficialmente, a aparecer na TV. Então, nós começamos a trabalhar, só nós dois, funcionava lá no Morro, né, no Morro Bom Jesus, a TV, e tudo funcionava lá, e a gente não tinha jornal na época, nós só tínhamos os flashes, que era Iris Alacoque, para o Asa Branca já. Não sei se você lembra, mas era assim que a gente fazia os flashes que entravam nos breaks comerciais da TV. Então, a gente passou uns 2 meses assim, né? A TV inaugurou no dia 1 de agosto de 91, e nós passamos justamente o mês de agosto, setembro, com esses flashes. Depois foi que começou a vir, aí chegou Tânia Passos, depois chegou Geórgia Priscila e Ana Paula Freire, que as duas vieram do Recife, né, pela Globo Nordeste, vieram encaminhadas de lá. E Tânia Passos, na época, trabalhava comigo na TV Pernambuco. E aí eu gostaria Tem de fazer essa esse história registro. também, né? Quer dizer que antes desse marco, né, da chegada de uma retransmissora da TV Globo, que foi a TV Asa Branca, a história da televisão em Caruaru, no caso, ela começa antes mesmo da TV Pernambuco, com a TV Tropical, não é isso? Exatamente, a gente não pode e não deve esquecer isso, porque a TV Tropical iniciou, né? Foi a primeira TV que mostrou a cara, vamos dizer assim, dos caruaruenses, foi a TV Tropical, que depois se transformou em TV Pernambuco, porque o sinal, a concessão é de Caruaru. Até hoje, a TV Pernambuco, o sinal, a concessão é para Caruaru. Então, depois mudou o nome como TV Pernambuco, que está até hoje, né, como TV Pernambuco, a gente conhece, a TV Pernambuco tem toda uma história, mas a gente não pode deixar e esquecer que aí, no caso, na época, na TV Tropical, o primeiro repórter foi o nosso colega, companheiro que você conheceu, que não está mais aqui, está morando fora, mas foi o Vitor Vargas, né, que foi o primeiro repórter que trabalhou na TV Tropical aqui. Então, assim, a gente não pode esquecer a história, né? Pois é. A gente sabe que a TV Asa Branca foi um divisor de águas na comunicação, não só de Caruaru, mas do Agreste, e a gente pode dizer e afirmar do Estado, né? Porque as pessoas começaram a se ver. De fato, as pessoas tinham um canal para reclamar, né? E para se ver, porque antes você só assistia a TV Globo Recife e era muito distante, né, da realidade local. Então, quando a TV chegou, aproximou as pessoas se sentiram, olha, a gente tem uma TV para se ver, a gente tem uma TV para reclamar, a gente pode ver o repórter na rua. As pessoas, na época, pediam até autógrafo, era tão engraçado, parecia que a gente era, né, atriz de TV, de cinema, porque as pessoas pediam autógrafo, porque era muito distante essa coisa de repórter. A TV Tropical existia, mas era de uma forma muito tímida, né? Não era como você está com a Rede Globo,
O nome pesa muito, né? Pesa, né? E a audiência também. Então, era a TV Tropical, existia, mas de forma muito tímida. E muitas vezes, no início, a gente fazia reportagens na TV Pernambuco que o pessoal conseguia dar furo na TV Asa Branca. Por quê? Porque as pessoas eram daqui, já estavam aqui. Mais tempo convivendo com a realidade, né? Exato. Então, conseguia as pautas muito mais fáceis, né? Do que o pessoal que veio de fora para trabalhar aqui na TV Asa Branca, porque na época não existia o curso de jornalismo e tudo. Então, as pessoas vinham de outras cidades, vinham a maioria de Recife para trabalhar aqui na TV Asa Branca. Essa questão da comunicação, a Globo tem uma grade mais fechada e saindo agora para quem retransmite, por exemplo, as imagens do SBT, que é hoje vinculada à TV Jornal, a gente percebe também que acaba conseguindo dar uma maior cobertura nos acontecimentos da cidade e, às vezes, sim, até furo, por conta disso, né? Porque, às vezes, a grade da emissora ela é tão fechada, embora que já abriu muito, e tende cada vez mais a abrir mais, né, para dar prioridade ao local, que outra emissora que consegue essa flexibilidade maior, no caso, como eu citei, a TV Jornal que retransmite o SBT, facilita ter uma grade um pouquinho mais flexível, né, e acaba saindo, nesse caso, tendo essa vantagem. Tem essa vantagem. Para você ver, eu fui fazer assessoria de imprensa na SIC e eu criei um programa que era um programa que entrava no break comercial naquele grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios, né, que vai ao ar nos domingos. E a gente só poderia começar com esse programa se tivesse o break comercial. Era a única forma da gente ter um programa local para encaixar. Era colocar breaks comerciais, né, juntos, e aí a gente fazia um programa de 2 minutos, que era o Momento Empresarial ASIC, que era apresentado no início por Marco Cazé, que era diretor da ASIC, e depois por Rafael Barros. Então, a gente teve isso, a gente foi 1 ano de experimento na TV, e aí poderia renovar o contrato ou não, e foi na época que a TVI chegou, como TV Jornal, né? Como retransmissora da TV Jornal, Sistema Jornal do Comércio, e para você ter ideia, lá a gente só tinha Momento Empresarial ASIC, que eram 2 minutos para a gente dizer todo domingo as notícias, né? Do empresariado local. E aí, na TVI, que era TV Jornal, nós conseguimos 15 minutos. Então, isso é uma diferença. Em rádio ou tempo, televisão. Né? É muito tempo. Então, a gente conseguiu 15 minutos e aí a gente teve que realmente fazer uma programação, reprogramar tudo, né? E criar quadros novos dentro desse programa da ASIC para poder apresentar. 15 minutos de programa é muita coisa em TV e em rádio. A gente chegou nesse momento da história na televisão, mas também, voltando um pouquinho atrás, você tem formação também no rádio. Não é isso? Antes tem essa... Quando eu vim para cá, eu morava em Recife, quando eu vim para cá, o meu TCC na Universidade Católica, né, de Pernambuco, onde eu me formei em jornalismo, o meu TCC foi em rádio. E aí, eu estava de férias aqui, ia passando, encontrei com uma pessoa que me apresentou, o Girimum, né, que é o Edinho Moreira, me apresentou, e ele, na época, trabalhava na Rádio Liberdade. E disse, você não gostaria de trabalhar em rádio não aqui? Eu disse, olha, eu ainda faço o curso lá. Disse, mas você vinha só no final de semana para tirar as folgas. Eu disse, eu topo. E aí o meu primeiro estágio, porque eu tinha feito estágio lá na Rádio Olinda, mas era AM, né? E aí ele disse, não, você vai fazer o programa FM, vai dizer nome de música à noite, entendeu? É um programa leve. Uma voz agradável. Né, mais aveludada, né, um presente. Né? E aí eles me davam aquelas dicas, e aí eu muito verde ainda, não sabia muito, porque o treinamento lá na Católica, na área de rádio e TV, na minha época, era limitado. Muito limitado. E aí a gente teve que aprender mesmo, sabe, no batente mesmo. E aí eu vinha na quinta e passava até o domingo aqui em Caruaru. Então eu trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo à noite na rádio, de 10 às 2 da manhã, na Rádio Liberdade. Então a minha estreia em Caruaru foi na Rádio Liberdade, né, na época de Toninho, que era o discotecário, não sei se vocês lembram. E... Quando a rádio ainda funcionava naquela divisão, né, que era o AM e o FM. Exatamente. A Rádio Liberdade, que veio a ser a terceira emissora da cidade, ela retransmitia a Transamérica no início, né, de suas transmissões, depois é que ficou com programação local. Antes dela foi a TV Jornal, e a pioneira é a Cultura ou é o inverso?
Eu creio que é a cultura. Acho que é a cultura mesmo, né? Aliás, TV Jornal não, difusora. Difusora, que até era os anos dourados do rádio, né? Com Giovanni Rosendo, né? Ivan Bulhões, aquele pessoal que fazia todo sucesso naquela época, que acredito que começou na década de 50. Né, pela história que eu li, que eu pesquisei, a rádio aqui em Caruaru é da década de 50. Então, você vê que a gente está na vanguarda nessa área de rádio aqui em Caruaru. Você chegou a passar quanto tempo na televisão? Na TV Pernambuco? Com quadros fixos, porque na realidade, de alguma forma, você até hoje permanece esse relacionamento por conta de publicidade, de marketing, de uma ou de outra situação. Né? Mas atuando mesmo foram quantos anos? Na TV Asa Branca, de 91, na época que inaugurou, do dia 1 de agosto, até 93, né? E na TV Pernambuco teve um período que foi antes da TV Asa Branca, né? Então a gente trabalhou de 89 a 91, que eu saí da TV Pernambuco para ir para a TV Asa Branca. Cerca de 5, 6 anos, mais ou menos. E depois da TV Asa Branca, aí eu também voltei novamente para a TV Pernambuco até acabar a programação local, que foi então quando o atual governador na época era Jarbas Vasconcelos, e aí ele não... Uma outra política, né? Outra política que não tinha interesse de colocar a TV no ar local, né? Ele preferiu, aí fez aquela parceria com a TV Cultura e tudo, e acabou a programação local. Então a gente parou porque realmente o jornalismo aqui acabou. Não tinha mais o que fazer. Eu nem sei se era bom eu lembrar o nome dele, porque talvez se eu lembrasse, por questão de ética, talvez eu não deveria falar, mas eu, por exemplo, eu me lembrei de uma audiência pública que eu participei na Câmara Municipal, muitos anos atrás, claro, porque era sobre esse o tema, e abordava essa questão da importância de se ter uma estatal. E essa pessoa, que eu não me lembro o nome, não lembro se ele era diretor ou ex-diretor, eu sei que ele era uma pessoa de uma certa influência na estrutura dessa emissora, e ele não defendia isso, porque inclusive ele dizia, rapaz, a gente, se você for medir a audiência dos programas de uma TV estatal, seja a TV Cultura ou essa própria, né, que estava aqui, a audiência é muito pequena. Então, já que é muito pequena, muito fraquinha, para que manter no ar? É melhor tornar ela já nessa linguagem, né, de desconstruir, e quando, na realidade, a gente vê que é importante, sim, ter esses veículos, não para estar sendo correia de transmissão desse ou daquele governo, mas para possibilitar, né, seja estagiários, né, ou seja, toda uma possibilidade de produção de audiovisual que pode ser feito na região e que certamente não vai ter esse mesmo espaço em outro tipo de emissora. Certamente que não. Foi muito infeliz essa fala dele. Eu também concordo. Muito infeliz. E porque a TV Pernambuco, na época, ela fez grandes matérias, mesmo sendo matérias do governo do Estado. Né? Então, na época, era o governador Miguel Arraes. Então, quando ele ia para o sertão, a gente acompanhava também e ia cobrir os grandes feitos que ele estava fazendo lá, de melhorias, né, para o pequeno, para o agricultor. Aí a gente fez matéria com o pessoal que trabalhava com abelha, que trabalhava com a criação de bode lá no sertão. Então, foram matérias belíssimas, entendeu? Que foram ao ar, tipo quase um documentário. E todos esses anos, a produção audiovisual, né, não só em Pernambuco, mas inclusive aqui em Caruaru, cresceu e aumentou muito. Imagina o que seria nesse potencial atualizado. Agora, mesmo falando tanto sobre televisão e também trazendo você para a realidade do rádio, a sua paixão é maior pelo rádio ou pela televisão? Você acha? Olha, eita, pergunta difícil agora. É porque eu gosto tanto dos dois, Paulo, que eu fico dividida. Porque na época, na Católica, eu fiz de rádio. Por quê? Porque tinha toda uma influência de gostar mais do professor, do professor de rádio, do que do professor de TV, entendeu? A turma que você está engajado nas equipes, então acaba levando você para um caminho talvez até mais fácil, que era, para mim, na época, o rádio, porque eu sempre gostei muito de falar, sou tagarela mesmo, né? Já dá para notar. E aí eu fiz rádio, porque eu a sua dicção, né? A pronúncia, tudo isso, eu acho que facilita também, além Exato. da voz. E aí eu me criei, Paulo, no bairro São Francisco aqui, né? Com Tareca e Mariola, como diz a história, no bairro São Francisco. E aí eu lembro que eu acordava para ir para o colégio, para as aulas lá no Sagrado Coração, e acordava com esse pessoal de rádio, entendeu?
com aquela, a hora da justa, né? Então, todos tomaram com a renguenguela do horário, com o postal sonoro. Pois é, então, a minha história, né, o meu, assim, ficou uma memória na minha memória. Emotiva e afetiva, né? Isso. Entendeu? Então, assim, e veja como eu fui presenteada, como Deus é maravilhoso, que eu fui presenteada de escutar essas emissoras aqui ao longo da minha infância, me acordando, me arrumando para ir para o colégio, e depois trabalhar na rádio, porque o meu primeiro trabalho aqui em Caruaru foi na Rádio Liberdade. Então, assim, para mim foi um presente de poder saber que isso fazia parte do meu imaginário coletivo de criança e depois isso se tornar realidade. Agora, a TV, ela encanta pela questão da imagem, né? Aquela coisa que imagem fala mais que 1000 palavras. Né? Então, a TV encanta por isso. Quando eu fui para a TV, eu fui sem nenhuma pretensão. Eu fui porque me convidaram e eu aceitei o convite, o desafio, não tinha experiência nem nada, e fui e aceitei. E gostei. E gosto até hoje, né? Porque eu acredito nessa força da imagem, né? Que ela não precisa falar nada. Quando ela é uma imagem boa, ela já diz tudo, né? Você pode ter o melhor off, o melhor texto, mas se você tem uma imagem forte, ela já diz tudo, né? Então, a TV me encanta por esse lado, né? Das imagens, de você captar. Que aí vem de uma história antiga também de criança, de gostar desde criança de fotografia. Entendeu? Então, eu gostava muito de fotografia, de ver fotos e de folhear revistas e livros. Então, eu acho que eu já estava predestinada. Vou lhe provocar com uma pergunta. Até hoje, eu ainda acho melhor fotografia do que filmagem, porque aquela impressão de que a foto eterniza o momento, né? Congela aquela imagem. Você acha isso também ou acha que é relativo? Eu acho que depende muito da imagem, né, e da foto, né? É como assim, você diz assim, quando eu consigo congelar essa imagem, ela se torna uma fotografia, né? Certo. Ela se torna uma fotografia. Então, eu acho que as duas se fundem mesmo, sabe? A imagem e a fotografia, desde que tenha qualidade, a imagem ela vai ser maravilhosa e a fotografia também, né? Tudo vai depender. A imagem congelada, que é a fotografia, digamos, a imagem em movimento, e o som, porque outra coisa que eu estava pensando aqui agora é que com a chegada da televisão, muita gente, aquela história, dizia que o rádio ficaria para trás, né, seria ultrapassado, e o rádio parece que está sempre se reinventando. Inclusive agora com a internet, mais uma vez o rádio se supera, e contando um pouco a história dos veículos de comunicação de Caruaru, por exemplo, a gente lembra da Rádio Cidade, a filhota, né, a mais nova, que a bebezinha ainda completou 1 ano agora há pouco, como ela fez essa transição aqui para a gente. A Jovem Pan já tinha feito, né, salvo engano, acho que é a primeira do Brasil, a Rádio Cidade, não sei se, mas ela está entre essas primeiras, de fazer essa experiência de trazer o rádio para associando a imagem. Eu acho que foi isso que aconteceu também, né, porque quem gosta de ouvir, também gosta de ver, e se puder unir as duas coisas... Eu acho o rádio companheiro, né? Eu acho que o rádio ele é companheiro. Quem gosta de rádio sabe, quer dizer, quem trabalha à noite, né? O rádio foi companheiro de tantos profissionais que trabalhavam à noite, né? Como vigilantes, como pessoal da área de saúde, viviam nos hospitais. Então, você chegava lá e via que o rádio estava ligado, né? Aquelas pessoas que gostam de futebol, de esporte, então estava com o seu radinho aqui, né? Eu tenho uma experiência fantástica de rádio, porque eu faço assessoria de imprensa para a Casa dos Pobres, São Francisco de Assis, não sei se você sabe. E aí, quando a gente chega no final do ano, a gente pergunta para os idosos, né? O que é que vocês querem ganhar de presente? E a maioria diz, eu quero um rádio. Então, para você ver como o rádio ainda tem essa força, né? E ele precisa se reinventar mesmo, para que não fique só para os idosos, porque os idosos uma hora vão embora, vão morrer, e aí? O rádio vai acabar? Não. Então, o rádio se reinventa, como se reinventou agora com a Rádio Cidade, e ele se reinventa com podcasts e tudo mais, porque eu acredito, eu digo sempre na aula, que nenhum desses veículos, eles morrem. Não é? Eles precisam apenas se reinventar, porque quando a televisão chegou, que você bem disse, todo mundo achou que o rádio ia acabar, e o rádio não acabou. Depois chegou o videocassete, né? Então as pessoas alugavam aquelas fitas, né? E iam para casa para assistir. Vai acabar a televisão, e a televisão não acabou.
A internet chegou, a televisão vai acabar, e a televisão não acabou, o cinema não acabou, o rádio não acabou, eles apenas estão se reinventando. Então, eu acredito que é por essa linha, por esse viés, que esses veículos precisam passar para estarem bem e para poder contar com a audiência de todos que ainda estão, né? Porque eles só vão migrar para outro tipo de veículo, para outro formato, se esses não se reinventarem. Você tocou aí num assunto em relação à sua personalidade, ao seu aspecto profissional, que é professora. Não é? Como é a Iris professora, esse relacionamento em classe de aula com os alunos? O curso é comunicação, é o que você domina, apesar de você ter formação em muitas outras áreas? Paulo, ser professora, né? Eu dizia logo no começo que eu não era, eu estava. Depois, com o passar do tempo, eu vi que eu era, entendeu? Porque é uma missão, né? Eu acredito que professor é uma missão. É você poder conseguir transmitir o que você sabe para o outro e o outro entender. E se você for olhar, a comunicação, ela é isso, né? A mensagem, ela só é uma boa mensagem quando o emissor consegue passar a mensagem e o seu receptor entende bem. Então, o professor é muito isso. O professor também é jornalista, porque ele precisa passar bem a mensagem, ele precisa fazer se entender melhor e bem. Então, eu comecei, de fato, em 2011, eu comecei a dar aula na Anchieta, que era na área de comunicação, e em 2013 eu fui convidada pela UPE, Unidade Caruaru, e fiquei até 2019. Né? Aí chegou a pandemia e as aulas, poucas aulas começaram a ser online e está tudo... E foi essa transição, né, de ver o que é que fica remoto, o que é que não, o que é que funciona, o que é que Isso. não. Eu gosto de sala de aula. Eu não gosto... se você perguntar assim, você prefere qual? Você prefere dar aula no remoto ou você prefere presencial? Eu vou dizer, prefiro presencial. Porque eu gosto, sabe, de olhar no olho do aluno, de brincar, de compartilhar, não é? Porque a aula ela tem que ser compartilhada. Então, para mim hoje eu vejo que essa experiência foi um presente de Deus na minha vida, porque eu não esperava, né? Eu sempre me achei apenas jornalista. E hoje eu posso dizer que eu tive essa experiência e, assim, é gratificante quando os alunos, agora mesmo eu fui paraninfa de uma turma, veja, a turma se formou de forma remota, mas eu fui lá, participei, todo mundo, com a reitoria, e eu lá como paraninfa. Então, isso para mim é uma honra, né? É assim, porque é o resultado. É um reconhecimento também. É o reconhecimento, né? Que os seus alunos gostam de você e que você deixou sua marca lá. Quando tem professores, muitas vezes, muito mais experientes, muito mais experts, né, do que eu na área, mas muitas vezes não deixa esse legado com o aluno de vida, né, porque não basta apenas transmitir a mensagem, você precisa compartilhar isso, você precisa ter esse relacionamento com o aluno, né, e ele ter confiança em você, saber que pode contar, saber que pode tirar dúvidas, saber que entendeu que o professor não sabe tudo e que o professor está lá para aprender também com ele. E é essa troca que faz com que esse relacionamento seja bom e que eles consigam depois lá na frente se encontrar com a gente e dizer, professora, olha, tudo que a senhora falou naquela época está acontecendo comigo agora. Eu estou trabalhando e é daquele jeito. Eu digo, olha, está vendo que coisa boa? Então, isso é gratificante, isso é um presente. Então, a gente não sabe depois dessa pandemia como vai ser, mas se não for, pelo menos minha experiência de 2011 até 2019 foi bem satisfatória. Por falar em experiência e, ao mesmo tempo, em presente, você citou aí que Deus lhe deu isso de presente, eu vou novamente lhe provocar. Muita gente consegue viver, conviver ou ter a ideia transcendente de Deus, né? Que Deus é aquele ser superior lá nas galáxias, então aquele ser distante, ou que está olhando para a gente de longe, que está nos acompanhando, ou o Deus juiz, né? Aquele que julga, que culpa, que está pronto para ver você errar, para puxar um cartão amarelo ou vermelho. E a maneira como você fala, você consegue ter Deus, no caso, imanente, ou seja, Deus presente mesmo no seu dia a dia, na sua vida. Se isso é real na sua vida, como é que isso se deu, como é que isso aconteceu, como é que você traz essa experiência de Deus para a sua vida?
Olha que pergunta maravilhosa. Falar de Deus é o melhor presente. De todos esses assuntos que você está falando. Melhor pauta. A melhor pauta é falar de Deus. Porque Ele, para mim, Ele é muito presente. Todo dia, do acordar ao deitar, Ele é muito presente. E aí você pode perguntar, mas como? Né? Se você não vê, se você não pega, se você não... Mas eu não preciso ver, eu não preciso pegar e eu não preciso sentir. Eu só preciso crer. Né? Porque a palavra diz, é para os que crerem. Então, eu creio. E quando você crê, Ele se faz presente. Então, assim, para mim, o meu maior presente é ter esse relacionamento com o Senhor. Não tem filho, não tem marido, não tem faculdade, não tem jornalismo, não tem nada, absolutamente nada. Que nos realize mais do que... realize mais do que você ter comunhão com o Senhor. E comunhão é quando você arruma um namorado, né? Você arruma um namorado, todo dia você só quer estar falando com ele, você está passando mensagem. Não é assim? Porque você gosta daquela pessoa, você gosta... E alimenta essa relação, né? E você alimenta. Então, com Deus, as pessoas acham que o Deus é um Deus distante, que está lá no céu, nas estrelas, e que não pode chegar até você, né? Eu já tive uma vez, meu filho perguntou, Deus tem tanta coisa para se preocupar. Aí tu acha, mãe, que Deus vai se preocupar com essa besteira que tu está pedindo? Eu disse, porque você não conhece o Deus que eu conheço. Porque Ele não é seu amigo como Ele é meu amigo. Porque amigo se preocupa com os detalhes. Não é verdade? Amigo quer ver o outro bem. Amigo faz tudo para ver o outro bem. Amigo move céus e terra para lhe prestigiar. Eu desmarquei um monte de coisa para estar aqui, porque Paulo Nailson é meu amigo. Entendeu? Então, amigo é assim. Então, se Deus diz assim, olha, se você... que é cheio de defeitos, só sabe dar coisas boas aos seus amigos ou aos seus filhos, como está escrito, imagine eu que não sei dar, o seu Pai do céu. Então, assim, eu me apego ao que está escrito, e o que está escrito eu falo. Então, se eu falo, fé tem voz, as coisas acontecem. Entendeu? Então, para mim, esse relacionamento é a melhor coisa que eu tenho. Porque ele me traz paz, ele me traz bom senso, ele me traz direcionamento, ele me traz presentes inesperados. Então, assim, se eu for passar, eu vou passar o programa todo. Entre esses presentes, que você acabou soltando aí um deles, que é no caso o seu filho, mas você tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Que seguiram mesmo a profissão, vocação, alguma coisa diferente. Como é essa relação de Iris agora, mãe, com os filhos? Não é agora não, viu? Ele já tem 25 e um tem 24. É porque eles são tímidos, né? Ao contrário de mim, não puxaram a mim, não gostam muito de falar como eu. Mas, assim, eles são presentes também. 2 presentes, Mateus e Jean. E um é advogado, já está atuando aí, já está na estrada, e o outro está fazendo engenharia, mas está estudando para concurso ainda, e está se encaminhando. Mas todos os 2 são presentes de Deus. Para não dizer que um deles não tenha, de alguma forma, tido alguma influência ou puxado a você, o que é advogado? Porque você também é formado em Direito. Chegou a exercer. A gente vai para um rápido break, né, e daqui a pouquinho a gente volta. Padre Cícero, a fé, esperança de um povo nordestino. Julho, agosto e setembro, sextas e sábados, às 21 horas, no Teatro João Lira Filho. Nossa Senhora da Dor. Estamos de volta com o Vivência e lembrando que a gente, apesar de estar sem máscara, né, tanto eu já fui vacinado, né, as 2 doses, como a gente está usando aqui, ó, com todos os cuidados, as máscaras estão na mesa, a gente teve, né, todo esse processo aqui de manter o distanciamento, e você, inclusive, tomou as 2 doses? Não, né? Dose única. Mas foi dose única, então está vacinada. E tive Covid. Está vendo? Porque o pessoal precisa entender, né, que a questão da vacina é preventiva.
Né? Claro que menos imunizado ou mais imunizado você vai estar, dependendo da situação. Eu tive Covid e depois eu tomei a vacina. Então, o Covid foi antes? Foi antes. Então, aconteceu comigo também, porque eu tive Covid em dezembro, né? E até muito forte. Achei, mais uma vez, teve um período que eu achei que eu ia morrer, que foi quando eu tive crise de rins, né? Pedra renal, cálculo renal. E foi terrível. E nessa da Covid também, até porque eu tive febre que me deixou com alucinação, né? A febre muito forte, e eu ficava pensando nas coisas assim, que eu digo, meu Deus, se atingir o meu cérebro é complicado, porque é uma ferramenta de trabalho, me deixou no susto. Mas no seu caso, também foi assim, né? Teve a Covid antes e posteriormente se vacinou. Graças a Deus sobrevivi, né? E acredito que talvez até, assim, eu tinha tomado a vacina de gripe, né? E talvez não tenha sido tão forte a ponto de ter que ser hospitalizada, entubada e tudo, porque eu tinha tomado a de gripe antes. Talvez tenha ajudado a né, deixar o corpo um pouquinho mais... É. Conversamos com a Iris Alacoque, né, que eu já tinha curiosidade também de saber de onde vinha esse Alacoque, e fiquei mais curioso ainda quando eu soube que o nome dela tem também Margarete Silva. Né? Silva não tanto, Silva também já é um nome bastante comum, né? Mas por ter Margarete, eu digo, rapaz, Iris Alacoque já soa bem, né? Já é um nome bonito de se pronunciar, e Margarete também. Por que você optou pelo Alacoque e não Margarete? É uma longa história. Vamos lá. Eu na verdade, eu não gostava do Alacoque, né? Porque as pessoas achavam estranho e tudo, em época de colégio, sabe como é, né? Hoje é bullying, e as pessoas... Eu não gostava. E aí eu só assinava Iris Margarete. Quando eu fui trabalhar na TV Pernambuco, então eu comecei como Iris Margarete. E aí um editor lá disse, mas rapaz, tu não tem outro nome não? Eu disse, eu tenho Iris Silva. Não. Correndo do... E eu correndo, né? Aí fiquei como Iris Margarete mesmo. Só que um dia ele disse assim, é muito grande esse nome, não tem outro nome não. Aí eu disse, não, é Iris Silva ou Iris Margarete, vai ser Iris Margarete. E continuou. Só que um dia ele pegou meu documento, quando ele viu, descobriu. Mas rapaz, como é que você tem um nome desse? Ele foi brilhante, né? Porque na realidade, se for contar, salvo engano, as sílabas são praticamente as mesmas, porém, soa realmente mais gostoso, né? O Alacoque dá um charme a mais, e é um nome artístico mesmo que poderia até ser criado, e você já tem ele. Eu perguntava, é seu nome mesmo? Eu digo, é meu nome mesmo aqui. Porque a origem, a minha família aqui, da minha mãe de Caruaru, né, Silva é do meu pai, que meu pai era do interior de Altinho, e minha mãe morava aqui e era da família Viegas. Então, o sobrenome da minha mãe era Viegas da Rocha. Só que o nome era muito grande, era Maria Margarida Alacoque, Viegas da Rocha, Silva. Imagine o nome, né? Como era... Então, na época, as pessoas achavam feio o nome grande. E aí, quando minha mãe disse, olha, você vai lá e registra Iris Margarete da Silva, só. E meu pai, teimoso, botou Alacoque. Então, pela teimosia dele, né? Eu fiquei com Alacoque. Que o Alacoque, na verdade, é a origem de uma santa, que é Maria Margarida Alacoque. Então, aqui em Caruaru, eu tive como pesquisar que existiam 3 Margaridas, né? A minha mãe, Margarida Alacoque, a mãe do pessoal dos Maon, certo? Doutor Maon aqui, Marcondes Maon. E, no caso, Margarida Miranda, que é a mãe de Pedro Miranda, que era o presidente da ASIC, que mora na rua 3 de Maio, também é Margarida Alacoque. Então, eu tive conhecimento que era professora. Então, eu tive conhecimento que na mesma época da minha mãe, na mesma idade, talvez essa santa estivesse fazendo, né, alguns milagres e aí... é costume de algumas pessoas homenagearem, né? Colocar... E aí, por conta dessa homenagem, surgiu a Alacoque e, pasmem, os meus filhos hoje têm Alacoque também. Muito bem. E aí, quando eles vão para algum lugar e fazem assim, eu conheço uma pessoa com esse nome, tu é o quê de Iris? Aí eles fazem, fica a marca. Alacoque, jornalista e assessora de imprensa. Você, depois desse período, se dedicou mais a essa questão de assessoria, né, em relação a não só, eu creio assim, pelo lado do profissional, o indivíduo, mas também de empresas. Como é que foi essa...
Essa parte de assessoria de imprensa, ela foi fluindo naturalmente, junto com a parte do jornalismo mesmo, das reportagens, né? Porque a gente fez... Foi lhe conduzindo para isso. Em 93, eu saí da TV Asa Branca, e em 94 eu já estava como assessora de imprensa na prefeitura, na gestão de José Queiroz, convidada por Benil Ramos pai, né? E Benilzinho, Benil Ramos pai. Então, eu já estava lá como assessora de imprensa. Então, como assessoria de imprensa, foi o primeiro trabalho que eu fiz aqui em Caruaru, e, de fato, em todo lugar, foi como assessora de imprensa na prefeitura. E aí eu gostei da experiência e as coisas foram surgindo. Depois eu fiz TV Tribuna também, que foi uma época que muita gente não sabe, porque aqui em Caruaru não tem tanta audiência, né, a TV Tribuna, é mais lá no Recife, mas nós ficamos por 2 anos cobrindo a TV Tribuna em Caruaru e região. Então, só tinha eu como repórter e tínhamos um cinegrafista, e a gente tinha o apoio do escritório da JPP, de Jerimum. Jerimum conseguia fazer essa ponte entre a tribuna e a gente aqui, e o escritório dele era quem... Dava esse suporte, dava né? Esse suporte de pauta, de produção de pauta, né? Mas a gente como era uma equipe muito pequena, porque a gente mandava todas as notícias de Caruaru, então só era uma pessoa que ficava na redação, na pauta, eu e o cinegrafista, que também era o motorista. Então, era uma equipe bem reduzida. Uma equipe enxuta, mas bons profissionais. Mas a gente conseguia, às vezes, até furar, assim, sabe, pautas da TV Jornal, da TV Asa Branca, pelo conhecimento que o cinegrafista tinha em Caruaru e região. Pelo o olhar mais atento de vocês. Ele tinha. Então, assim, a gente foi cobrir, a primeira, para você ter ideia, ficou na lembrança, essa parte da TV Tribuna, que foi cobrir a vinda do presidente Lula para Caetés como presidente, né? Então, como presidente eleito. Então, ele veio para Garanhuns e foi... Que é a cidade de origem, né? Que é a cidade de origem dele, e a gente fez toda essa cobertura e deu nacional essa matéria. Então, foi uma matéria que marcou muito por conta disso, né? Porque a gente emplacou no nacional, era aquele Boris Casoy que chamava a matéria, eu lembro e tudo, e a gente ficou muito feliz porque a matéria entrou inteira, e foi muito bacana para a gente esse reconhecimento de saber que a gente estava mandando daqui de Caruaru para lá, para São Paulo, e eles estavam fazendo a matéria sem corte, entendeu? Editada do jeito que a gente tinha mando daqui, porque quem editava era Recife, a gente não editava nada, mas de qualquer forma era tudo feito aqui, né, entre a gente, e saía no nacional sem corte, e foi muito bom e foi muito gratificante também. Foram 2 anos de TV Tribuna aqui em Caruaru. Uma pessoa que faz jornalismo, uma pessoa que faz comunicação, uma pessoa que faz assessoria de imprensa, digamos que mexe mais com o campo das humanas. Totalmente. Sim, mas eu vejo no seu histórico você também focada numa comunicação voltada para empresas. Quando a gente pensa em empresa, a gente sempre pensa no lado da empresa como sendo a vilã da história em relação a ser capitalista, a pensar em dinheiro, nos interesses, só pensa no lucro. E você lidando com essa... Como foi você como profissional, né? Como é que funciona aí a questão da ética, de você lidar com o meio empresarial que precisa vender o produto e, ao mesmo tempo, você sabendo que certas coisas, como é que pode ser colocado ou não? Como é que Iris lidou com isso? Como foi lidar com essa ambiguidade ou não, né? Ou se houve conflito ou não? Boa pergunta, porque quando a gente está no jornalismo, nas redações, nos veículos de comunicação, a gente vai o quê? A gente vai entrevistar os empresários, a gente vai cobrar dos empresários ou das empresas, né? Tanto coisas boas, como a gente vai divulgar, como a gente às vezes vai cobrar quando eles estão fazendo alguma coisa. Cobrir alguma denúncia. Né? Alguma denúncia. Então, a gente está desse lado. Quando a gente passa para o outro lado, a gente está no lado de defender aquela empresa e explicar, justificar, né, e mostrar a verdade daquela empresa, mesmo que ela esteja errada. Né? Então, a gente não pode esconder. Olha, a empresa está errada, mas ela vai, daqui a tantos dias, é o prazo para ela se reorganizar e sair disso aí. Então,
eu acho que tem que ser sempre assim, transparente e verdadeiro, porque a empresa só ganha a simpatia, a empatia do seu público-alvo se ela for sempre, o tempo todo verdadeira, porque ninguém é besta para ser enganado, né? Então, essas empresas que acham que enganam falando, feito político que fala e não faz, elas vão cair na mesmice, né? Então, as empresas que se sustentam são essas empresas que trabalham com honestidade, com verdade. Então, eu tenho o prazer de ter tido também empresas que têm empresários atrás que são assim, que são dignos. Já são respaldados, né? Já tem um certo... Justamente, já tem uma história. E isso é uma via de mão dupla, né? Porque eu creio também que como você gera essa confiança em quem contrata, né? De alguém que já tem um histórico. Então... para você ver, a gente está na Avil desde 2007. É uma estrada, né? Até agora. Então, na Avil 2007, e aí pegou toda a construção, inauguração aqui do Shopping Difusora. Então, assim, eles já fazem parte da minha história e, assim, eu tenho uma grande admiração por eles como empresários e visionários e pela pessoa deles como ser humano, entendeu? Então, eu tenho realmente admiração. Eu não trabalho só por trabalhar, eu trabalho porque eu admiro eles como pessoas, entendeu? Que são. Eu gosto muito. E você falou sobre direito, né? Defender o direito do empresário. Eu também estou descobrindo que esse equilíbrio é um pouco do curso que você fez, né? Porque apesar de você não exercer advocacia, mas por ser formado em direito, também coloca constantemente quem tem essa formação nessa saia justa, né? E muitas vezes você tem que entender o lado do outro para ver qual a defesa que vai se utilizar. Uma coisa básica que todas as pessoas precisam entender é que todo mundo é digno de defesa, né? Todo ser humano, o ladrão, o assassino, né? Então isso a gente aprende no direito. Ele tem o direito de se defender. Se ele vai ser condenado ou não é outra coisa. Agora que ele, como ser humano, ele precisa ter o direito de se defender. Então o direito é maravilhoso. Eu fiz os 5 anos, sou formada, muita honra aqui na SES e, assim, para mim, apesar de não exercer, Paulo, não foi uma perca de tempo, entendeu? Não, eu não exerço. É porque o jornalismo me leva. E além de ser, eu ia dizer agora, essa soma de conhecimento, né? Eu fiz pensando que ia exercer e que ia entrar nessa área, porque também é uma área que você precisa falar bem, né? Que você precisa se comunicar bem com o outro em prol de defender, de fazer justiça, né? De dividir, né? Essas bondades, né, que a vida nos traz com essas pessoas. Então, eu pensava em fazer direito para ajudar pessoas, para ajudar aquele ser humano que não tinha dinheiro para pagar um advogado, entendeu? Então, criar uma associação, alguma coisa. Então, quando eu fiz sempre nisso, pensando, meu Deus, essas pessoas que não têm direito, não têm acesso a essa defesa, não têm acesso a pagar um bom advogado, que às vezes são injustiçadas, mas aí o jornalismo sempre me leva, sabe? Às vezes eu tentei até sair, Paulo. Eu tentei sair, não quero mais ser jornalista, vou botar uma loja, eu botei uma loja no shopping, e se vou ser empresária, não quero... Até porque, nesse sentido, guardado as devidas proporções, o jornalismo se parece muito com esse ambiente aqui que a gente está vendo, que é o ambiente do teatro, das artes, que dar uma certa notoriedade à pessoa, deixa a pessoa com uma certa projeção, mas se engana quem pensa que vai viver financeiramente bem disso, né? São um ou outro caso, mas, na realidade, se a pessoa não tiver realmente vocação, ele não continua, é muito desestimulante, né? É muito desestimulante. Olha, pessoas, jornalistas, companheiros de trabalho, que começaram comigo aqui, né, desde que eu vim morar aqui em Caruaru e começou, que hoje estão assim, de braços cruzados, não estão fazendo nada. Outros desistiram, partiram para outras coisas, porque realmente tem que ralar muito, né? E assim, eu acredito que tem que ter uma versatilidade de você estar se adaptando se adaptar ao novo, né? Eu tenho amigos que diziam assim, eu não gosto de celular. Poxa, então como é que você vai ser jornalista? Eu não gosto de internet. Oi? Eu não gosto disso. Poxa, você não tem que gostar, você precisa gostar. Ele, né, passa a ser um instrumento, uma ferramenta. Porque assim como as ferramentas, elas ficam obsoletas, né? Com o tempo eu dou aula e aí às vezes eu levo disquete. Você sabe o que é disquete?
Tem gente que não sabe dessa temporada agora, não sabe o que é disquete. Aí eu levo o que é disquete, eu mostro o disquete e digo, olha, isso aqui foi útil um dia. Eu não sei se isso aplica a alguma aula sua, mas cartucheira, né? Pronto, De rádio. cartucheira de rádio, né? Você vai, que palavra é essa? Eu nunca ouvi nem falar. Então, assim, às vezes eu levo objetos para mostrar, porque esse pessoal de agora não tem nem ideia do que foi um disquete, né? A não ser que para pesquisar, mas nunca nem pegou. Então, às vezes eu levo uns objetos assim bem antigos e eu guardo esses colegas jornalistas, muitas vezes eu tenho muitos da minha época que não estão mais, porque assim, eles não se adaptaram às novas tecnologias, eles não entenderam que se eles não se adaptarem a essas novas tecnologias, eles vão ficar obsoletos também, como na verdade ficaram. Né? E a gente pode falar de tecnologia muito mais hoje do que antes, porque se você tivesse feito essa entrevista antes da pandemia, a gente tinha uma realidade. E hoje, com a pandemia, a gente pode dizer que, como a gente disse, né, que a TV Asa Branca chegou em Caruaru e que foi um divisor de águas dentro da comunicação, porque as pessoas se viam, porque as pessoas tinham um canal para reivindicar, a gente pode dizer também que a tecnologia, não só para Caruaru, para o mundo inteiro, né, revolucionou. A gente pode dizer que a tecnologia antes e depois da pandemia. Não é verdade? É verdade, porque é um tempo... muito do que se ouvia falar que ia acontecer na tecnologia, né? Então, o boom que se esperava durante 10 anos, se você for ler, e se você vai ver que as pessoas esperavam para que essa tecnologia viesse, né, de forma compassada, né, ou lentamente. Não, mas aí chegou a pandemia e foi pá! Aí foi imposto. Então, ou você se adapta, ou você fica para trás. Ficamos isolados e havia uma possibilidade que era essa, né? De pelo celular você está vendo ali o filho, a filha, que às vezes morava na mesma rua, no mesmo bairro, mas por conta do isolamento. Não podia se ver. E você, como profissional de comunicação, mais ainda. Tem obrigação, porque você vai ser passado para trás, você vai ser esmagado, feito um rolo compressor, que vai passando por você e não tem piedade. Entendeu? Não tem piedade. Então, assim, aquilo que a gente não gosta se une a ele. Ou seja, eu não preciso gostar, eu tenho que estar. Eu tenho que estar informada, eu tenho que estar adaptada com a tecnologia. Porque se eu não entendo, como eu vou trabalhar? Como eu posso oferecer um bom trabalho para o meu cliente, que ele não tem obrigação de saber? Feito eu disse uma vez para há muito tempo atrás, eu disse, olha, você não tem obrigação de saber isso, mas eu, enquanto jornalista, tenho uma obrigação de lhe informar. Né? Então, o cliente, ele não tem obrigação de saber. Mas, quando ele me contrata, fica a responsabilidade. Serviço, eu tenho a obrigação de saber. Não é verdade? A gente tem ela desenrolada para falar, né? Desenrolada nos posicionamentos. Então, seja na área do direito, seja na área do jornalismo, seja na área da assessoria de imprensa, todas essas qualidades dela que ela foi descobrindo, adquirindo, melhorando, foi levando ela também para esse campo profissional e para essa formação. Mas outro olhar que a gente tem sobre você é a questão da postura, né? Ou da beleza, ou da combinação, que aí entra a questão da moda. O fato de você ter estudado também e de dominar essa questão da moda, também trouxe isso para você? Você, enquanto jornalista, se apresentando a imagem, saber como se vestir, saber como... Olha, Paula, essa questão de moda também, ela foi fluindo, não foi nada que... Programado. Que eu fui procurar, apenas ela foi fluindo. Aconteceu porque eu fui fazer assessoria de imprensa na ASIC, Associação Comercial, e lá foi criada uma câmara de moda, onde os confeccionistas, onde os estilistas, né, e todo esse pessoal que trabalha nesse quesito de moda estava lá. Então, eu precisava estar bem informada sobre esse universo para poder falar e escrever, porque nós tínhamos um jornal na ASIC, então eu precisava, porque você sabe que a área jurídica ele tem termos técnicos exclusivos para a área jurídica.
tá certo? Então, você precisa entender para saber escrever. Se você vai para a área médica, também tem termos técnicos que você precisa entender. Assim como toda a área. Então, na área de moda, existia termos que eu precisava me familiarizar para poder escrever, e escrever bem, né, para não fazer vergonha, né? E aí foi quando a gente na SIC começou com esse pessoal, então a SIC trazia, né, naquela época, nomes famosos, nacionais, né, que trazia informação para a gente aqui, porque a internet não era desse jeito, né? Então, também a gente pode dizer que a internet foi uma revolução, porque se pagava caríssimo para trazer um estilista famoso, né? E para que ele viesse para cá para dar informação ao polo de confecção, ao polo de E moda esse que era potencial tão grande que a região tem aqui, além da cidade, né, a própria região, englobando mais Toritama, Santa Cruz, Caruaru, na realidade, quando veio a faculdade de moda, que eu acho que até onde eu Senac, conheço né? o Senac, já veio tarde, né? Já Embora veio que sempre é tarde. tempo, claro, É. mas poderia até ter vindo antes para dar um suporte maior na formação. Pois é, e muita gente não sabe na história que os próprios empresários da área de confecção, eles tinham essa preocupação, que tivesse mão de obra especializada aqui. Por quê? Porque tinha que se Para trazer de absorver. fora, e era caro trazer pessoas para trabalhar nas suas empresas, nas suas indústrias de confecção. Era caro, isso encarecia o produto também. Não era barato você trazer alguém de São Paulo, alguém. Então, eles queriam que aqui tivesse academia, que aqui tivesse faculdade, que aqui tivesse cursos, entendeu? Eles eram uma reivindicação sempre deles lá na SIC com relação a isso. Tanto é que, quando a UPE veio para Caruaru, ela veio com o curso de administração e de sistema, apenas com esses 2 cursos, e uma reivindicação que esse pessoal da SIC fez foi que tivesse moda. Por isso que o curso de administração da UPE era administração com ênfase em marketing e moda. Por isso, esse ênfase em marketing e moda foi o que me levou até a UPE, porque ela tinha um olhar, a universidade tinha um olhar diferenciado para a área de moda e marketing para preparar esses alunos, não como apenas administradores, não é que o administrador é apenas, mas que ele tivesse um olhar diferenciado para o marketing e que ele também tivesse um olhar diferenciado para a moda e principalmente, pelo menos eu, no meu entender, que ele tivesse um olhar diferenciado para o aluno, preparar esse aluno para ele trabalhar aqui na região. O que acontece na região? Então, muitas vezes a gente falava isso, que a gente precisava mostrar o que a região, o polo do Agreste faz de bom e que tem condições de competir no cenário nacional com preço e qualidade. Tinha condições. Então, na época, era muito difícil. Por quê? Porque lá fora, eles tinham uma visão que Caruaru e o polo de confecção do Agreste só fazia coisa ruim, só fazia sulanca, só fazia produtos de, como eles chamavam, de carregação, que era aquele produto bem fraco, sem valor agregado, sem acabamento, entendeu? Então, era um produto muito fraco. Quando a gente tinha empresas aqui que vendia para São Paulo já, mas que vendia para o Rio de Janeiro, que vendia para Minas Gerais, mas isso não era bem divulgado. Então, esse foi o trabalho que a SIC teve, né, junto com outras entidades também, como o Sindivest, como tantas outras entidades locais, que queriam colocar essas empresas de confecção do polo de confecção do Agreste para o cenário nacional. Então, hoje está muito mais fácil, mas no começo foi muito perrengue, porque a gente não era aceito lá fora como um produto bom, um produto de qualidade, era sempre de baixa qualidade. Então, foi com muito esforço, com muito trabalho, e aí a gente precisava escrever isso. Entendeu? A gente precisava escrever, a gente precisava mostrar o que estava se produzindo aqui. E aí era através de jornais, de revistas, como a revista Moda Agreste, que teve um papel importante também nesse cenário. Entendeu? Acho que as meninas estão de parabéns sempre, e através do pai dela também foi um visionário de querer levar essa revista para o Brasil todo, mostrando o que Caruaru e região fazia, e a gente estava lá junto com a revista Moda Agreste. Salvo engano, eu nem sei se a Moda Agreste existe hoje, mas a mais recente, que também em meio impresso, me parece que não sobreviveu, a Moda e Negócios. Moda e Negócios, que é de Severino do Carmo, né? Moda e Negócio, ela não é específica para moda, ela fala de moda, mas
mas não é uma pegada como da forma como era o... Eu citei a Amanda Agreste porque a Amanda Agreste não está mais foi uma impressa, referência, foi uma referência. Naquele período, inclusive dando esse suporte enquanto não se tinham profissionais formados, né, mas precisava mostrar essa qualidade. Trouxe fotógrafos que faziam trabalhos nacionais na área de moda, trouxe estilista como Leopoldo Nóbrega, que ficou durante muito tempo na revista, entendeu? Dando a cara de revista de moda. Então, assim, mudando a cara da revista, e eu fui, assim, posso testemunhar isso, porque a gente, nas feiras de tecnologia, de moda, que a gente ia com a revista, e as pessoas, quando eu distribuía, que diziam, olha, a nossa revista, isso aqui é de Pernambuco, você tem certeza que havia a bandeirinha de Pernambuco na capa? De Pernambuco. Então, a gente entregava isso com orgulho, porque sabia que o material estava bem feito, estava de qualidade, que não envergonharia chegar em qualquer lugar do Brasil com a revista. Então, isso aí, eu acho que esse legado a gente também não pode esquecer, porque essas meninas se esforçaram muito, mesmo sem saber a parte técnica de moda, mas elas não sabiam, mas elas sabiam que precisavam contratar profissionais, entendeu? Então, eu acho isso super bacana, porque elas não sabiam, mas elas procuravam quem sabia, para não fazer de qualquer jeito. Então, meus parabéns para essas meninas até hoje, que eu sempre gosto, que é a Ivoneide e Josi. Muito bom. Estamos caminhando já para o final desse Vivência de hoje, mais que especial, mas eu queria que você levasse a sua mente, agora a sua memória, para no dia que você recebeu uma honraria, né? Que foi o dia da Medalha de Honra ao Mérito. Qual foi o vereador que foi o autor dessa propositura? Foi o pastor Carlos. PRP, na época, se eu não me engano, e é a jornalista Carlos Florencio, não é isso? Que é o que dá o nome, inclusive, à casa, à Câmara Municipal de Caruaru. Quando você soube que ia receber essa honraria, essa homenagem, como é que você se sentiu? Você acha que foi justo, foi o bastante por toda essa caminhada construída? O que é que você lembra desse momento que você recebeu esse reconhecimento, essa medalha? Paulo, as homenagens, elas são sempre bem-vindas, não é verdade? Quem não gosta de receber homenagem? Quem disser que não gosta é doido ou mentiroso, né? Todo mundo gosta. Então, assim, eu me senti honrada demais, né? A homenagem veio numa época que eu estava ainda na UPE lecionando, convidei alunos e tudo para participar, e a homenagem foi uma indicação, que eu também gostaria de dizer, do professor, que era assessor do vereador, o professor Fábio. O Fábio Júnior. Grande abraço, um grande amigo nosso. Que o Fábio Júnior, ele foi para a universidade ministrar umas aulas lá na UPE, e ele foi a meu convite na época, e aí a gente criou uma relação de amizade, e ele, por conhecer, né, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos... Né, achou mais que justo e oportuno por ele estar convivendo também nesse período no Poder Legislativo. Exato, por ele estar na Câmara. Então, ele disse, olha, você vai receber uma surpresa. Aí, quando eu cheguei em casa, tinha o convite, né? Irrecusável, lógico, irrecusável, que para mim foi uma honra, né? Eu até me arrependo de não ter feito mais estardalhaço, né? Porque eu sempre digo, Paulo, que eu gosto de divulgar os meus clientes, mas quando é para divulgar a minha, eu não sou muito boa, não. Então, às vezes, eu me arrependo, porque eu poderia ter feito um estardalhaço maior pela importância do título, não pela minha pessoa, mas pela importância que o título tem, entendeu? Mas é como eu digo, casa de ferreiro, espeto e pau, né? Eu gosto muito de divulgar as empresas que eu tenho como clientes, como amigas, mas me divulgar eu não sou tão boa, não. Eu acho que eu não sou tão boa, não. Eu preciso de umas aulas. Iris, eu tenho impressão, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, se eu for antes, quando a gente se encontrar lá, aí eu vou olhar para você e vou dizer, tá lembrado naquele dia que eu falei sobre isso? E eu espero que isso demore muito a acontecer na sua vida. Eu também tenho uma previsão que vai demorar a acontecer com a minha, né? Claro que a gente não é senhor de nossas vidas, a gente não sabe, mas eu tenho a impressão que a maior honraria que você vai receber vai ser quando você já não estiver mais aqui entre nós
e ter esse encontro, né? Olhar para os olhos de Deus ou de Cristo, né? E ver os olhinhos brilhando e esse abraço gostoso que Ele vai dar em você e dizer, filha minha, né? Você, como o apóstolo Paulo, né? Completou bem a carreira, né? Conseguiu completar cada etapa de sua vida e hoje eu posso lhe receber aqui com muito amor, com muito carinho e dar esse abraço que há tanto tempo eu estava com vontade de dar. Eu tenho a impressão que é isso que vai acontecer com você e eu aproveito também essa palavra para registrar o meu agradecimento novamente, né, por você ter aceitado esse convite e deixar esse espaço aberto aí só para os seus agradecimentos finais. Paulo, conseguiu agora me emocionar. Olha que não é fácil não, mas quando fala nesse nome, né, que está sobre todo nome, aí, sabe, dá uma... pois eu acho que vai ser feito, o Paulo diz, né, combati o bom combate e guardei a fé. Eu acho que se eu chegar lá, acho não, tenho certeza, que, né, acho é para quem, sabe, tem dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu não acho, eu tenho certeza, sabe, Paulo, quando eu chegar lá, vai ser um abraço daqueles, sabe? Vai ser um abraço que eu acredito que eu passo a minha vida toda, esperando por esse abraço. Embora que não precisa vir agora, né? Eu é Jesus. Vai vir no tempo certo. Quando eu peguei Covid, eu disse, Senhor, é agora, sabe? Senhor, é agora. Eu disse, eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Verdade. Enquanto a gente estiver tendo esse sentimento de utilidade, né? Então... enquanto eu estiver sendo útil, eu não quero ir, porque eu sei que eu preciso ainda fazer muita coisa, tá? Não parou não, você disse que é muita coisa aí, mas não parou não, porque tem muito projeto, muita coisa ainda pela frente, não parou nada. Mas aí eu gostaria de dizer a você que foi com mas um imenso prazer, Paulo, do meu coração, assim, porque você sabe que não é de hoje que a gente é amigo, a gente é de longas datas, e eu jamais, em tempo algum, poderia recusar um convite seu. Jamais. Muito bom. Então, chame sempre que a gente está aqui. Muito obrigado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Próxima quarta, 9 horas da noite, encontro marcado aqui conosco no Vivência.